Olá, meus irmãos, começando os trabalhos. A glória do grande arquiteto do universo, Supremo Conselho do Grau 33, do rito escocês antigo e aceito da maçonaria para a República Federativa do Brasil, primeira região litúrgica do Paraná, consistório dos príncipes do Real Segredo, Dr. Moreira Sampaio II. Saúdo ao irmão Manife Antônio Torres Júlio, membro efetivo do Supremo Conselho, soberano grande inspetor-geral da Ordem. Ao irmão Carlos Roberto Ferreira Munhoz Costa, grande inspetor litúrgico da primeira região do Paraná. Aos irmãos da administração do Paraná, e aqueles que nos acompanhariam pelo YouTube. Ao irmão da terceira região litúrgica do Paraná. A administração da primeira inspetoria do Paraná, aos inspetores gerais da Ordem, aos irmãos dos Conselhos de Cavaleiros Kadosh, aos irmãos dos capítulos Rosa Cruz, aos irmãos das excelsas lojas de perfeição, aos mestres, companheiros e aprendizes. Saúdo e agradeço aos membros do Senal, na pessoa do seu presidente, irmão Roberto Piecati, ao coordenador do seminário 2025, irmão Cristiano Marcos da Alcântara Schmidt, por esse seminário que oportuniza a expansão de nossa consciência. O grande tema do seminário deste ano, o rito escocês antigo e aceito e a sua contribuição na formação de um povo como propósito de vida. O consistório de príncipes do Real Segredo, Dr. Moreira Sampaio II, tem como presidente o irmão Enio Franskowiak Lepper. E tivemos como coordenador dessa tese do seminário o irmão Neymar Batista. A apresentação será feita por mim, irmão Fábio Ramos Esquenato. Tivemos como redator o irmão Valério Sebastião Stabac e como revisor editor o irmão José Cláudio Pelincer. Como colaboradores para a elaboração dessa tese, os irmãos colados no grau 32 e os irmãos recém-investidos no grau 33. Então, como introdução para essa tese, nós trouxemos um trecho da Carta de Manaus, que foi fruto da última Assembleia da CMSB, agora no ano de 2025, que diz o seguinte: o maçom, tomado de exemplo por suas atitudes cidadãs e de liderança, com consciência do respeito ao outro para o engrandecimento do convívio de todos, está intrinsecamente comprometido com a missão de proporcionar transformações aptas a tornar feliz a humanidade. Esse trecho da Carta de Manaus está totalmente colado com o tema desse seminário, no momento em que diz da missão do maçom na sociedade, que é buscar o autoconhecimento, o autoaperfeiçoamento, para transformar a sociedade. E a maçonaria, ao longo do tempo, ela tem se mostrado verdadeira força de transformação social. Durante a sua história, esteve envolvida em diversos movimentos de independência que transformaram o mundo há tempos atrás. E o rito escocês antigo e aceito, em particular, ele convida o maçom a ser esse agente de transformação social, esse agente de mudança, tendo a filosofia do rito escocês antigo e aceito como guia de convivência justa, fraterna e humana. E a proposta dessa nossa tese é justamente refletir como esses valores podem contribuir para a formação de um povo tendo como propósito de vida a busca pela felicidade coletiva. Nosso propósito maior da maçonaria é tornar feliz a humanidade. Destacar algumas passagens da história do Brasil, É impossível falar da história do Brasil sem falar da maçonaria, Desde o período colonial, nós estivemos envolvidos em vários movimentos de independência. Podemos citar a Inconfidência Mineira, e a Conjuração Baiana. A própria independência do Brasil, ela foi totalmente tramada e arquitetada dentro de lojas maçônicas, Acho que todos conhecem os debates, entre monarquistas e republicanos na época da independência. Dom Pedro I foi iniciado na maçonaria e levou a cabo a independência do Brasil, desvinculando o país da colônia portuguesa. As lojas naquele período elas eram verdadeiros espaços
onde podemos planejar a independência do país. Mais tarde também apoiamos o movimento abolicionista, né, com irmãos como Joaquim Nabuco, Luiz Gama, José do Patrocínio. Criamos leis abolicionistas, né? Podemos citar a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro, a Lei do Ventre Livre, né, que tornava livre filhos de escravas, né, e a própria assinatura da Lei Áurea, né, muito embora o nosso imperador, Dom Pedro II, não fosse maçom, né, ele era cercado, né, na sua administração de membros, de irmãos da maçonaria. Contribuímos para a proclamação da República, né? Tivemos como o primeiro presidente da República, Marechal Deodoro, o irmão maçom. Durante a chamada República Velha, vários presidentes brasileiros eram irmãos, eram maçons, né? Dentre eles Floriano Peixoto, Campos Salles, Hermes da Fonseca, Washington Luiz. Inegável também reforçar a influência da maçonaria, né, na sociedade, na época do Primeiro Império e também na República, né? Irmãos criaram hospitais, asilos, né, ações filantrópicas. A maçonaria brasileira se transformou, se destacou nos campos da educação, defendendo escolas públicas, laicas e gratuitas. E no final do Primeiro Império e no início da República, diversos colégios e cursos noturnos para trabalhadores foram criados por maçons, né? Evidenciando que a ordem ela é totalmente comprometida com a questão da educação, acreditando que a instrução e a educação são o verdadeiro caminho para a libertação intelectual de um povo, né? Um povo ignorante é um povo que é facilmente manipulável, né? Um povo esclarecido, ele é mais difícil de ser conduzido, né? Tem opinião própria, né? E tem condições de ser mais esclarecido em relação aos seus direitos, aos seus deveres, né? E tomar também pulso do caminho que quer que o seu país ou a sua sociedade siga. A cidade de Curitiba, ela tem na sua paisagem urbana diversos símbolos maçônicos, né? Podemos destacar alguns aqui, a Praça Zacarias, né, com a águia bicéfala, a Praça 19 de Novembro, né, também conhecida como a Praça do Homem Nu. Ela tem ela foi criada e tem algumas coincidências maçônicas, né? Dizem que propositalmente feitas dessa maneira. O Homem Nu é uma estátua esculpida em pedra que faz referência à nossa evolução da pedra bruta para a pedra polida, né? A mão fechada em forma de G, né? Fazendo referência ao grande arquiteto do universo. A praça também ela está posicionada no encontro de 3 pontos de referência, né? O Colégio Tiradentes, o final da rua Cândido de Abreu e o início da rua Barão do Cerro Azul. 3 figuras maçônicas, né? Coincidência. Né? Nós temos também outras características, né, na construção dessa praça, mas elas são resguardadas por nossos arcanos, né? Nós detalhamos isso melhor na nossa tese. Essa tese vai estar em breve disponível aos irmãos lá no site da inspetoria. E aqueles que tiverem curiosidade, tiverem interesse de procurar, de conhecer mais, podem buscar nessa nossa tese, né? Algumas pessoas falam também que o Homem Nu ele seria um aprendiz, né? E há um tempo atrás, discutindo na loja, né, com alguns irmãos, me perguntaram se ele era realmente um aprendiz, né? Eu falei sim, né? Essa veste dele era o que se usava no início, né? Só depois que foi criado o avental. O papel da maçonaria também, nós podemos destacar a evolução da Grande Loja do Paraná, né, que desde a sua criação em 1941, a sua fundação em 1941, em sua trajetória demonstra o crescimento da ordem em todo o Estado, né, deixando marcos materiais e espirituais em nossa cidade e em nosso Estado. Podemos destacar a preocupação histórica, né, com a restauração do Casarão Parolim, nossa sede lá, antes da construção do templo, né, ele era na sede do Casarão Parolim, da Fazenda Parolim, na época que foi construída, né?
Ele é um patrimônio tombado pela Secretaria de Cultura e foi totalmente restaurado pela Grande Loja do Paraná. Assim como a construção do seu Templo Nobre, né? Aquele templo maravilhoso que foi construído ali no bairro Parolim. Há de se destacar que nós temos aqui em Curitiba, recém-criado, um tour maçônico, né? Onde pessoas comuns podem visitar diversos templos na cidade, diversos pontos de interesse histórico da maçonaria, né? A promessa, né, da empresa que faz esse tour maçônico é quebrar os segredos da maçonaria, né? Os segredos da maçonaria. Ou pelo menos diminuir a questão do preconceito da sociedade com a ordem. Importante se mostrar, né, uma vez que nós estivemos envolvidos em toda a sua história, né, na formação da nossa identidade social. O rito escocês antigo e aceito e a formação de um povo. Falando especificamente da formação do povo brasileiro, ele é formado por diversas raças e etnias, né? Assim como nós também temos na nossa loja uma diversidade de irmãos, diversidade de ideias, né? Essa diversidade é que conseguimos fazer crescer, né? Ter uma identidade comum a todos, né? O rito escocês antigo e aceito, mais do que um conjunto de rituais, ele é, para o maçom, um caminho de aperfeiçoamento humano, né? O rito escocês antigo e aceito requer que nós tenhamos os estudos e o desenvolvimento das nossas virtudes em templo, mas que eles sejam levados à sociedade. É necessário que a gente coloque em prática aquilo que a gente trabalha dentro de nossos templos, né? Lapidar-se para quebrar as amarras da ignorância, como falamos, né? A ignorância escraviza, a educação liberta, esclarece a mente. E dessa forma, né, o maçom se desenvolvendo, se lapidando, tornando-se consciente do seu papel na sociedade, possa contribuir da menor forma que seja, né? Por menor que seja a sua contribuição, vai fazer diferença na sociedade. A filosofia por trás do propósito. O propósito é algo maior, né? Devemos encarar como algo maior que simplesmente metas a serem alcançadas, né? É algo mais profundo, algo que proporcione a nós deixar um marco, né? Deixar algo para a posteridade, né? Dessa forma, buscar a verdadeira felicidade. Aristóteles já nos falava, né, que a verdadeira felicidade está associada à prática das virtudes disseminada no meio social da comunidade. E a filosofia estudada no rito escocês antigo e aceito funciona para o maçom como uma bússola moral que orienta o caminho a ser seguido. O rito escocês é um meio e depende da prática. Podemos associar a essa caminhada no rito escocês, ao início, né, nossa iniciação na maçonaria, como a alegoria da caverna de Platão, né, onde a gente recebe a luz, né, o caminho das trevas para a luz, da ignorância para o esclarecimento, para o conhecimento da mente, né, a conscientização, o esclarecimento da consciência do homem. Associamos também a essa evolução, caminho evolutivo do rito escocês antigo e aceito, ao sonho de Jacó, a escada de Jacó, todos nós conhecemos, né? Nós temos contato com essa história, nos primeiros passos nossos na maçonaria, né? Todos sabem do sonho de Jacó, né? Sonhou com uma escada que ligava a terra ao céu, por onde os anjos subiam e desciam, né? Jacó também subiu essa escada, né? E ao descer, né, ele descer para divulgar aquilo que tinha sido revelado para ele, exclamou: Shema Israel, né? Ou ouça Israel, trazendo ali as revelações que haviam sido feitas. Assim também é o maçom que sobe essa escada, sobe os degraus dessa escada evolutiva, né, em caminho do seu esclarecimento, da iluminação da sua consciência, né? Ao subir, devemos ajudar os irmãos, e descendo, exclamar também aos irmãos, né, Shema Akim, né, ou ouçam, irmãos, né,
trazendo aquilo que nos foi revelado, aquilo que estudamos, aquilo que trabalhamos durante essa caminhada, essa subida e descida da escada de Jacó. Nós subimos e descemos a escada várias vezes, né? Vemos e revemos determinados temas a cada visita em graus anteriores, né? Conforme vamos subindo. Podemos dizer que essa evolução é uma escada em espiral, né? Porque a cada momento nós estamos vendo determinado assunto, determinado tema, sobre outro ponto de vista, né? Estamos subindo a escada ou descendo a escada, momentos de vida diferentes. Então, a cada momento nós temos a oportunidade de criar a nossa verdade sob um foco completamente diferente, né? Ainda associado a isso, né? Podemos associar também essa evolução aos alquimistas da Idade Média, né? Ao manipularem o chumbo, acreditavam, né, que conseguiriam transformar o chumbo em ouro através da manipulação da pedra filosofal, né? Ou seja, transformar algo bom em algo ainda melhor. Assim também é a maçonaria e o rito escocês antigo e aceito, de pensar homens bons na sociedade para transformá-los em pessoas ainda melhores, de forma a contribuir com a formação do povo, formação da sua comunidade, né, no meio em que está inserido, seja família, ambiente profissional, comunidade religiosa, onde quer que ele esteja. Os ensinamentos da maçonaria como uma linha mestra para a condução de uma sociedade. Verdades morais e espirituais ocultas, né? Parece um segredo muito... algo que não pode ser revelado, né? Mas, na verdade, isso tem a ver com transitar da luz para a escuridão. Mais uma vez falando, né? Da ignorância para o conhecimento. Retirar aquele véu para descortinar e iluminar a nossa consciência. Os símbolos que ocultam os ensinamentos do rito escocês revelam verdades universais, né? De forma a formar uma sociedade justa, equilibrada e fraterna. Esse é o tripé que fundamenta o rito escocês antigo e aceito, né? Razão, trabalho e sociedade. Ou melhor, solidariedade. A fraternidade transformada em ação concreta. A contribuição dos ensinamentos maçônicos na aplicação da justiça humana e divina. O rito escocês antigo e aceito nos convida a tratar a justiça sob todos os aspectos. Consigo mesmo, para com o próximo, para com o divino, né? Consigo mesmo, né, nós acabamos estudando e trabalhando virtudes e as nossas ações passam a ser julgadas pela nossa consciência, né? Juíza a que ninguém consegue escapar do julgamento de sua própria consciência. Para com o outro, quando a gente trata da sociedade, né, julgamentos, ajudar ao próximo, ajudar a trazer o equilíbrio onde haja desequilíbrio, né, no meio social, ajudando a tornar a sociedade mais equitativa. E para com o divino, de forma que quando a justiça ela é vivida de forma plena, é um ato de amor que conecta o homem ao divino, né? Humanizando o que é terreno com o que é eterno. E é nessa harmonia que se encontra o verdadeiro alicerce para a formação de um povo justo e fraterno. A sabedoria maçônica e sua inserção na sociedade. Mais uma vez, nós temos aqui o caminho do conhecimento, né? Essa figura demonstra um cérebro iluminado sobre um livro, né? Mostrando que o nosso esclarecimento, né, a iluminação da nossa mente,
Obrigado.